a pena perpétua, né? A pena perpétua do Maduro em solo americano, como já aconteceu com diversos anteriores que lidam nesse alto nível de gestão de drogas. Mas o que se espera mesmo é que ele venha a delatar, porque ele sabe muito de tráfico e de gestão ilícita na América do Sul e com outros países, inclusive com Rússia e China. Então, foi uma verdadeira vitória dos Estados Unidos contra a China, que a Venezuela é uma proxy da China, inclusive afetando completamente o mercado. Se a gente verifica, toda vez que houve uma crise de petróleo, ou por diversas razões, o barril de petróleo aumenta, e é uma crise mundial, que é uma inflação mundial. O que aconteceu com a abertura dos mercados agora? O barril de petróleo não aumentou, está caindo. Porque a gestão norte-americana vai ser no sentido de capacitar para mais petróleo para o mundo. Tendo mais petróleo para o mundo, menos inflação. E todos os derivados sobre isso. Então, pelo mercado mundial, estão batendo palmas. Quem não está batendo palmas é China, Rússia, infelizmente a União Europeia e o nosso Luiz Inácio corrupto da Silva. Porque você olha e diz, a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Realmente, tem uma reserva mapeada aí de mais de 300 bilhões de barris de petróleo. Mas a PDVSA, que é a Petrobras da Venezuela, a estatal de petróleo da Venezuela, ela foi totalmente sucateada. Para que eles estavam apostando no tráfico de drogas, não há a menor dúvida disso. Né? Então, quanto é que produz quanto de refino, quanto de barril de petróleo por dia? Hoje a Venezuela produz 1 milhão. É 6 vezes menos que o Brasil, mais ou menos. O Brasil produz 6 milhões por dia. A Venezuela hoje produz 1 milhão. Por isso que está caindo o preço do petróleo, porque obviamente que vão dar um jeito ali, né? Na PDVSA e a capacidade de produção da Venezuela vai voltar a crescer. Né? Se você está nos grupos de WhatsApp que a gente conhece, os que são de esquerda e os isentões que na hora sempre caem para a esquerda estão naquela política, né, como de o americano só está interessado ali no petróleo. A China queria o quê? A Rússia queria o quê? A China e a Rússia se beneficiavam desse petróleo venezuelano de forma ilícita, sem contabilizar para o mercado e rendendo, em contrapartida, para a Venezuela, favores que só favoreciam esse tráfico de drogas e favoreciam o cartel e a organização criminosa do Maduro, com bilhões de dólares que eles colocavam ali. Então, o americano ele vai entrar ali, primeiro reavendo o que foi roubado pela ditadura venezuelana, do que tinham os acordos ali para extração. Agora, quando o americano faz essa extração, ele faz a extração com o padrão comercial mundial, inclusive como ele faz no Texas, ou como faz no Brasil. Ele faz com o trabalho de industrializar, levar infraestrutura, pagar os royalties devidos, que são um padrão, e é isso que eles vão fazer lá. Está a 30% da capacidade da Venezuela. O americano chegando, ele vai dar infraestrutura que vai gerar benefícios para a Venezuela e vai fazer o petróleo fluir, jorrar petróleo. E como eu estava falando, petróleo jorrando é menos inflação. É um dos motes do que o Trump quer. Inflação para o mundo. Caem os juros para o mundo, porque é só no Brasil que o banqueiro quer ganhar com juros. O mercado financeiro americano, ele ganha com juros, mas ele prefere que a Bolsa cresça. E a Bolsa de Valores vai crescer também. Então, é uma facilidade para o mundo, com contabilização, e a maior reserva no mundo de petróleo não está no Oriente Médio, está na Venezuela. É um petróleo mais grosso, que todo mundo precisa desse petróleo grosso, até para o refino dos outros petróleos e do xisto, que é uma nova capacidade para os Estados Unidos. Ou seja, pode baixar a inflação no mundo inteiro, dar mais capacidade e, o mais importante, auxiliar o povo venezuelano a sair daquela miséria. E a Suíça já confiscou lá os bens ativos do Nicolás Maduro, tudo ligado ao Nicolás Maduro. Não havendo na Suíça um Edson Fachin e um Dias Toffoli, né? Isso aí está confiscado e vai demorar ou nunca será devolvido à turma do Maduro. Diga lá. Não, porque o Ramage falou algo interessante. O Ramage elencou ali alguns players, né, dizendo quem não concordou, né, com o que os Estados Unidos fez. O Ramage citou ali as Nações Unidas. E é interessante porque tem 2 links que eu mandei para a equipe aí. Um é do Elon Musk jantando ontem com o Trump, né? Ele colocou ali 2026, não deixa a publicação mesmo, que eu acho que é interessante o pessoal ver a publicação, né? O jantar foi maravilhoso, né? 2026 será maravilhoso. Ontem jantei com o presidente e acho que é a vice-presidente que está ali? A vice-presidente, a primeira-dama. Não, a vice-presidente, então. Então, ontem jantei com o presidente e a primeira-dama, que está bem pequenininha aqui para mim. 2026 será maravilhoso. Aí agora coloca o próximo link, que o próprio Elon Musk publicou,
endossando o Marco Rubio, num vídeo onde o Marco Rubio disse: eu não me importo com o que as Nações Unidas irão dizer. Não quero saber. Quem tem o mínimo de neurônio, um pouquinho de cérebro, de senso crítico, sabe que a ONU não serve para nada, né? Agora, é interessante ver essa postura do Rubio, que é secretário de Estado, falar isso em entrevista, deixar bem claro: olha, vocês não fazem nada decente. Nós não queremos mais saber de vocês. Chega, deu. Isso é os Estados Unidos assumindo uma posição que o professor Olavo, se estivesse vivo aqui agora, estaria soltando fogo de artifício. Ele estaria celebrando. Porque, gente, quando eu acompanhava o professor no True Outspeak, eu nem sonhava em ver um líder político de uma grande nação, e eu nem estou falando da América do Norte ou Europa, estou falando de algum, por exemplo, o líder político do Brasil, ou do Chile, ou da Argentina, falando que não quer saber de Nações Unidas. A gente vai fazer o que é certo. Agora, ver um secretário de Estado com a anuência do presidente dos Estados Unidos da América dizendo: dane-se o que as Nações Unidas irão dizer, isso é um passo muito grande. Porque hoje, pós-pandemia, as pessoas já entenderam o que vem a ser a OMS, o que vem a ser ONU, o que vem a ser a União Europeia. O povo já entendeu. Essas organizações supranacionais, elas querem suprimir a verdadeira soberania dos países. Teve um babaca, professor universitário no Brasil, que não é esquerdista, tá? Diga-se de passagem. Mas está cheio de babacas de direita, a gente precisa desmascará-los. Que veio com um papinho de usar a Suma Teológica e outros textos de São Tomás de Aquino, dizendo que, eu esqueci o nome desse mané aí, o Gabriel alguma coisa, é bem molecão mesmo. Eu tô aqui querendo ficar desmerecendo a pessoa, não. O argumento dele é bosta mesmo. Querendo usar o direito dos povos, né, ius gentium, em latim, citando São Tomás de Aquino para lá e para cá. Bem, eu tenho uma lista, né, de citações que desmascaram exatamente o que ele disse. E o próprio professor Sidney Silveira, a quem eu faço um apelo aqui a vocês, sigam o professor Sidney Silveira lá no Instagram. É indiscutivelmente, o Max está aqui para não me deixar mentir, é indiscutivelmente a maior autoridade em assuntos filosóficos no Brasil. E se eu não me engano, eu não tenho engano, eu estou absolutamente correto disso. Uma das maiores autoridades em filosofia no mundo. Tá? É um está com problema de saúde de brasileiro novo, né? E que está com problema de saúde. Esse é o apelo que eu quero fazer. Quem chegar ao Instagram do professor Sidney Silveira vai poder encontrar um link de uma vaquinha, porque ele vai sofrer uma segunda cirurgia. A primeira, o professor Olavo doou para que ele pudesse fazer uma cirurgia e colocar a válvula, né, no coração. Ele vai precisar de fazer uma segunda para trocar, então não poderá ser uma cirurgia pequena, ele vai precisar realmente abrir o peito, e é bem grave a situação, então ele precisa da nossa ajuda. A cirurgia dele custará R$350 mil. Então, eu me comprometi com o professor Sidney que eu iria divulgar a vaquinha dele. Como não tem um link fácil de dizer, então a melhor maneira é você ir ao perfil do Instagram do professor Sidney Silveira e clicar lá no link da vaquinha que está na bio do Instagram dele. Eu já fiz a minha doação, farei outras, conto com o apoio de vocês. Mas o professor Sidney fez uma publicação dizendo: olha, erro de análise grotesco você querer ficar discutindo sobre direito dos povos, etc., quando você tem um povo que já esgotou todas as vias possíveis e impossíveis para tentar se salvar. Meu Deus do céu, quem em sã consciência vai dizer que o povo chinês, o povo cubano, o povo norte-coreano e o povo venezuelano tem vias para caminhar? Quem em sã consciência vai dizer isso? Quem em sã consciência vai dizer, por exemplo, o Brasil não precisa de ajuda estrangeira? Você tem que ser um moleque para falar um troço desse. É zero maturidade. É inadmissível você imaginar. Eu estava conversando, assim que aconteceu a prisão do Maduro, eu e o Max, nós precisávamos entrar ao vivo para trazer informações para vocês. Então eu conversei com autoridades venezuelanas que estão em exílio. Porque qual era a minha dúvida do Max? Antes de